E convidar para compor a mesa Diego Rocha, presidente da Fundação de Cultura da cidade do Recife. William Santana, gerente de gestão cultural, representando a secretária de Cultura, Leida Alves. Oséias Borba, representando o Conselho Nacional de Cultura. Eduardo de Matos, presidente do Sindicato dos Músicos. João Roberto Peixe, ex-secretário de Cultura da cidade do Recife e ex-secretário nacional de Articulação Institucional do Ministério da Cultura. Bem, eu queria agradecer a presença de todas e de todos e esclarecer que a intenção da nossa audiência pública, como a grande parte das audiências que nós promovemos, é estabelecer o diálogo entre a sociedade civil e o poder público municipal para que os devidos esclarecimentos sejam prestados diante dos questionamentos que a sociedade tem em determinados temas, em determinadas áreas, no caso do dia de hoje, sobre o Plano Municipal de Cultura. Então, é importante, por isso que eu sugiro que o rito seja mantido de forma tradicional, que nós deixemos que a sociedade, os representantes da sociedade civil que estão aqui na mesa façam suas colocações e que depois a prefeitura proceda aos esclarecimentos e então nós partamos para o debate com o público presente. Por isso que gostaria de convidar para fazer suas colocações o presidente do Sindicato dos Músicos, Eduardo de Matos. Por favor, Eduardo. Oi. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar a iniciativa da vereadora Maria Reis nesse importante tema. E tema que a gente vem puxando também, vereadora, na Prefeitura do Recife, para que a gente volte a contar com esse fórum, que é o Conselho Municipal de Cultura, para a gente discutir as políticas públicas da cidade do Recife. Música, por exemplo, é um segmento que está sem representação. E a gente espera que, a partir daqui, né, a gente possa aguçar e retomar esse debate e a gente puxar a eleição do Conselho para que a gente volte a discutir políticas públicas, né, nesse importante fórum. E bom dia a todos e a todas, e estamos aqui à disposição. Obrigada, Eduardo. Queria convidar para fazer as explicações, também as colocações, Oséias Borba, por favor, membro do Conselho Nacional de Cultura. Bom dia a todos e a todas. Agradecer o convite da vereadora. Para mim, conversar sobre esse tema bem confortável, porque eu fiz parte dos 2 primeiros mandatos desse Conselho Municipal de Cultura e ajudei a elaborar esse plano municipal. E é com tristeza, como já falamos em outros momentos e outras conferências municipais, e a gente vê o plano já terminando o período dele de 10 anos, perto de terminar, e a maioria das ações do Plano Municipal de Cultura não saíram no papel. O Conselho Municipal de Cultura deveria ter tido eleição no final de 2014. Há 3 anos que o Conselho não tem eleição. O Conselho já passou mais de 24 reuniões sem quórum. Então, são alguns dos sintomas, e aí quando a gente fala no plano, aí a gente tem que falar também do SIC municipal, que também está parado desde 2012, né? E a cada vez a classe artística pena mais com menos recursos para a cultura, menos incentivo, né? E a gente espera que isso, a prefeitura pelo menos tente abra um diálogo, porque quando a gente vê aqui tantas pessoas, não só aqui na mesa, como uma vez eu já elogiei Diego, que é uma pessoa que sempre esteve aberta a diálogo aqui, em outros momentos que a gente teve audiência pública, e que a gente vê tantas pessoas da prefeitura que consiga abrir esse diálogo com a sociedade civil, para que, se está havendo algum entrave, que a sociedade civil também possa tentar ajudar.
porque a gente só vai para o embate quando a gente não consegue ser parceiro, quando a gente não consegue dialogar. E aí é que a gente vai para o embate. Mas a gente pretende sempre tentar dialogar com a gestão, seja ela quem for. Até porque isso não é um problema da agora. A gente sabe que esse problema vem desde 2009, vem se agravando e cada vez vem piorando, né? Então, a gente está aqui para tentar buscar uma saída em conjunto. Obrigada, Osés. Queria convidar para fazer suas colocações Roberto Peixe, que é um dos nomes mais respeitados que nós temos no assunto. Acredito que vai ter também bastante para contribuir conosco. Peixe, por favor. Alô? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, a vereadora. Alô? Agora? Bem, bom dia a todas e todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite à vereadora Marília Reis e elogiar pela iniciativa de trazer esse debate a público, numa audiência aqui na Câmara, com a participação dos membros do governo municipal e da sociedade, a todos os demais membros da mesa também meus cumprimentos. E nós temos que ver esse quadro que nós temos hoje na cidade do Recife, especialmente no campo da cultura, e mais especialmente em relação ao Plano Municipal de Cultura, dentro de um contexto maior e histórico também. Quer dizer, esse processo, ele ocorreu dentro da construção, né, do Sistema Nacional de Cultura como um novo modelo de gestão pública no país. E um dos objetivos centrais do sistema, além de estruturar a gestão, quer dizer, dar consistência em relação ao planejamento, não apenas de curto prazo, mas de médio e longo prazo, né? De assegurar, principalmente com isso, a participação da sociedade e a continuidade dessas políticas, concretizadas nesses planos, deixar de ser, primeiro, ter plano, porque, infelizmente, a administração pública no campo da cultura e mesmo em outros campos, muitas vezes não tem plano. Se atua com políticas pontuais, de balcão, ações isoladas. Então, preciso pensar mais globalmente, pensar a partir de um conceito consistente da cultura, o papel do Estado no campo da cultura, e, a partir daí, você estruturar com a participação da sociedade os planos de cultura, e aí, por isso, os planos de cultura, seja a nível nacional, estadual ou municipal, são planos decenais. Planos decenais significa que na estrutura de gestão no Brasil, de 10 anos, significa que 3 governos vão ser responsáveis pela implementação do plano. Você pode até, eventualmente, como é permitida a reeleição, você ter um mesmo gestor, né, durante 2 gestões, mas terá, obrigatoriamente, um outro, né, complementar esses 10 anos. Então, isso é o primeiro ponto a ser entendido, qual é o objetivo e qual é o papel de um plano de cultura dentro da estrutura do Sistema Nacional de Cultura. Não se trata de plano de governo, não é um plano que trata de 4 anos da gestão de quem está no governo. É um plano que pensa a cultura no sentido mais amplo e no sentido das políticas, de fato, públicas, que tem um horizonte de 10 anos
como horizonte mínimo, porque você pode ter ações, programas que são contínuos, que não têm uma data fechada, eles devem ser permanentes. Você tem, dentro de um plano, ações, programas que podem ser realizados a curto prazo, em 1 ano, 3, 5, mas você pensa tudo isso dentro de uma estratégia maior, dentro de um processo mais global e, acima de tudo, com continuidade. Um grande problema que nós temos aqui no Brasil é exatamente essa descontinuidade. Quando se muda o governo, então tudo volta a estaca zero. Tudo que vem sendo feito é considerado em segundo plano, quando não é totalmente descontinuado. Isso traz um prejuízo aos cofres públicos, porque os investimentos feitos naquelas ações, né, são desperdiçados. Isso daí traz um prejuízo principalmente à sociedade, que participa de processos, como é o caso desse plano do Recife, que foi um plano que passou por várias conferências, foi um acúmulo de conhecimento, de experiências, e que foi todo estruturado junto com o Conselho de Política Cultural da cidade do Recife. Não foi um plano de governo, foi um plano, como se propõe, um plano de Estado, né? Um plano que vai por vários governos, transcende vários governos, né? E esse plano de cultura do Recife, por uma questão, inclusive, do processo avançado que se teve, né, aqui nas gestões municipais do Recife, o Recife teve o mérito de ser o primeiro município no Brasil a ter um plano decenal, conforme prevê o Sistema Nacional de Cultura, aprovado como lei pela Câmara Municipal. Ou seja, não é um plano de governo, é um plano de Estado, é um plano da cidade do Recife. Então, a obrigação de qualquer governante é dar continuidade a esse plano. Evidentemente que um plano não é um processo absolutamente fechado e acabado. Um plano pode e deve ter aperfeiçoamentos, melhorias, até porque depois desses 10 anos não acabou a cultura, não acabou o plano. Você vai ter mais uma outra lei que substitui a lei em vigor, né, que vai exatamente definir o plano para os próximos 10 anos. Né? Então, muitas dessas ações que são permanentes, ações de longo prazo, elas permanecem no plano novo. E outras que foram de curto prazo ou temporárias não vão, ou por qualquer outra razão, não vão constar do novo plano. A sociedade é quem define isso. Né? Então, nós estamos já às vésperas de ter que elaborar o novo plano. Esse plano vai até 2019. Então, o que deveria estar acontecendo no Recife hoje era estar tendo com a sociedade e inclusive a instância adequada que consta para isso no Sistema Nacional de Cultura. São as conferências de cultura. Recife vinha realizando todas as conferências de cultura previstas de 2 em 2 anos, como é previsto, inclusive, no próprio Plano Municipal de Cultura. Né? E, infelizmente, nós não temos nada funcionando, inclusive, da estrutura do Sistema Municipal de Cultura, além de não ter a lei que cria o Sistema Municipal de Cultura. Eu já, em diversas oportunidades, já coloquei, tanto para a Prefeitura do Recife, como para o Governo do Estado, que é necessário não apenas ter os componentes do sistema, mas é preciso ter a lei do sistema. Isso está na Constituição, no artigo 205A, né? Aliás, 216A, que instituiu na Constituição Federal do Brasil o Sistema Nacional de Cultura. Ele determina, no parágrafo 3º, o que caberá por leis próprias à instituição, a criação, a regulamentação
dos sistemas de cultura. Então, Recife não tem, inclusive por isso, não está habilitado a receber recursos do Fundo Nacional de Cultura, porque não tem ainda a lei do Sistema Municipal de Cultura. Evidentemente que os componentes do sistema já existem, aqueles que são necessários, os mínimos obrigatórios, se não foi desconstituído, pelo menos quando nós saímos da gestão, todos estavam constituídos, mas não tinha a lei de constituição do sistema, né? E isso é obrigatório constitucionalmente, né? Então, o que nós vivemos hoje é um paradoxo. Recife foi referência nacional. Esse plano que nós temos aqui, eu, inclusive, quando o Plano Municipal de Cultura, que inclusive foi disponibilizado na internet, quando eu fui para o Ministério da Cultura, exatamente coordenar, ser responsável pela implantação do Sistema Nacional de Cultura, e os municípios, estados, né, tinham o desafio de realizar os seus planos de cultura. Inclusive, o Ministério criou um programa de apoio para, no caso das capitais, para elaborarem seus planos de cultura, e Recife estará fora desse, porque já tinha o plano, né? Então, não tinha sido contemplada. Mas o plano do Recife não previa as metas do plano. Então, Recife, inclusive, foi contemplada com recursos do Ministério, com apoio da Universidade Federal da Bahia, né, para definição das metas do Plano Municipal de Cultura. Essas metas foram elaboradas, inclusive foram discutidas numa conferência de cultura, eu acho que a última que ocorreu, né, em 2013, né? Depois teve a de 2015, e, inclusive, nessa conferência foram definidas assim as metas prioritárias dentre as metas que foram definidas. Então, tudo isso foi constituído, mas é um vexame quando a gente olha e lê o plano e confronta com a realidade hoje. As coisas já consolidadas, inclusive inclusive de gestões anteriores, como o Sistema de Incentivo à Cultura Municipal, o SIC, quer dizer, vem de 96, né? Então, uma descontinuidade. E lei obrigatória não é cumprida, né? Inúmeras ações, a programação cultural do Recife, inclusive aquela que é de responsabilidade direta da Prefeitura. Grande parte de uma série de ações inovadoras de repercussão nacional, como o Spa das Artes, por exemplo, né? Coisas fundamentais para a cultura do Recife, como o caso, né, do Festival de Música Carnavalesca, né, que inclusive tinha sido, a partir do ano, inclusive, do centenário do Frevo, 2007, tinha sido ampliado significativamente os prêmios para exatamente dar um apoio mais forte, um fomento mais forte para a renovação do repertório, né, carnavalesco, e incentivar os compositores, músicos, intérpretes, enfim, todos responsáveis pelo nosso frevo, inclusive o frevo, patrimônio hoje mundial, por conta de todo esse processo. Então, quando a gente vai olhando ponto a ponto, quer dizer, dá uma tristeza muito grande, né? Eu vejo o Pátio de São Pedro, eu me lembro que quando eu fui assumir a cultura, na transição, o estado que estava precário da Casa do Carnaval, quando eu visitei lá na época, foi o que mais me tocou, me chocou. A gente conseguiu, com simplicidade, mas manter uma programação e, principalmente, estimular e valorizar o trabalho feito pelo pessoal. Carmen Leles, uma das figuras assim,
fundamentais, que foi esse trabalho de pesquisa acumulado durante anos, inclusive antes das nossas gestões. As pessoas são funcionários permanentes e que trabalhavam, foi exatamente esse conhecimento acumulado que permitiu Recife, né, apresentar e ser aprovado como patrimônio cultural brasileiro e posteriormente patrimônio mundial, o nosso frevo. Quer dizer, quando a gente olha para o Pátio de São Pedro hoje, os equipamentos ou estão fechados, né, quer dizer, ou estão lá em estado precaríssimo. O Centro de Design, por exemplo, que foi inclusive o último que tinha sido inaugurado, está lá com entrega aos cupins, né, e não existe mais ocupação com design no centro. Os outros equipamentos todos, que aquilo dali era um complexo, né, cultural, quer dizer, com uma amostra da diversidade cultural do nosso estado, especialmente da nossa capital, com design, com Chico Science, o Memorial Chico Science, né, o Luiz Gonzaga, Museu de Arte Popular, a Casa do Carnaval, que já existia, a questão do núcleo afro, né? O Museu de Arte Popular, sim, o patrimônio, que é outra questão, que foi para lá a diretoria de patrimônio, que, como em todo o Brasil, quer dizer, a área de patrimônio é o IFAM, a nível federal, e todos os lugares isso se reproduz, é um campo da cultura, especialmente. Aqui, em Recife, era ligado à URB, tratando apenas o patrimônio com uma questão física, né, de um prédio, sem ter o valor simbólico e cultural, que é o fundamental. E com isso também não pensar o patrimônio material de pedra e cal, mas o patrimônio imaterial simbólico, e daí criou-se a diretoria e se conseguiu trazer o patrimônio, seja material ou imaterial, para o campo da cultura. Era inclusive uma reivindicação até do IFAM nacional, porque ficava aqui em Recife esse diálogo difícil, porque você não trabalhava com gestores culturais, né? Hoje, tudo isso está literalmente abandonado. Os teatros, o Teatro do Parque está aí há anos fechado, quer dizer, e nós, quer dizer, eu não vou me alongar muito aqui citando caso a caso, né? Nós temos, assim, uma situação calamitosa e um retrocesso institucional e político muito grande. O que Oséias colocou, inclusive, né, em relação ao Conselho de Política Cultural, quer dizer, por lei também, isso é obrigação legal, tem uma lei específica, né? No caso, porque no período, né, não se tinha ainda, inclusive no Ministério, o entendimento da necessidade de ter uma lei que criasse o sistema, a coisa até era uma visão pontual, não sistêmica, de ter os componentes. Então, isso se evoluiu, se avançou, e se viu a necessidade de não ter apenas os componentes, mas o sistema que define o conceito e como esses componentes se articulam entre si e se articulam com os outros níveis de governo, né? Para, de fato, você ter um sistema funcionando a nível local, municipal, estadual, a nível nacional. Então, essa questão da legislação, da lei do sistema municipal, ela não existe ainda, né? Apesar de existir os componentes do sistema. E o que é mais grave é que os componentes do sistema que já existiam e funcionavam, hoje estão absolutamente relegados. O Conselho não se reúne sistematicamente, não se renova, inclusive, porque tem um mandato de 2 em 2 anos. Isso foi uma questão central discutida nacionalmente para todos os conselhos, para acabar com aquela questão
de ficar os conselheiros se perpetuando. Então, você tinha a possibilidade de um conselheiro ser reeleito uma vez, né? Ou seja, ele poderia ter 4 anos, se fosse renovado o mandato, daí ele não poderia mais passar para o 3º mandato. Eventualmente, ele poderia se candidatar depois, mas não poderia ter 3 mandatos em sequência, né? E tinha que se submeter, claro, à votação do segmento cultural que ele representa, porque cada conselheiro não é um conselheiro representante de si mesmo, ele é um representante de um fórum cultural. Esses fóruns nunca se reuniram, nunca discutiram, que eu saiba, nessas gestões, então eles deixaram de existir. Está na lei que criou o sistema. Então, que criou o Conselho Municipal de Política Cultural, que foi uma luta muito grande da sociedade para acabar com o processo, como depois se conseguiu também a nível estadual, o chamado Conselho de Notáveis, todos indicados pelo prefeito ou pelo governador. Então, essa vitória se teve, o Conselho foi discutido, foi uns 8 meses de discussão com a sociedade dessa lei de renovação do Conselho. O prefeito, na época, acatou integralmente e a Câmara de Vereadores aqui aprovou integralmente. Então, hoje, essa lei ela está na gaveta, não funciona, não é respeitada, não é considerada. Não é renovado, os fóruns não funcionam, o próprio Conselho não tem uma sistemática de reuniões, quer dizer, só quando tem um problema grave que precisa do aval do Conselho, aí dá quórum, né? Quando não é isso, então não se tem quórum, não há interesse do Executivo e que o Conselho participe efetivamente da gestão. Então, nós estamos nesse quadro, ou seja, Recife foi referência nacional ao elaborar, aprovar pela Câmara um plano municipal de cultura. Foi o primeiro município do Brasil. E quando eu cheguei no Ministério, como eu estava falando, que o pessoal se deparava de outros municípios com o desafio de construir um plano municipal, eu falava para eles pegarem pela internet o plano do Recife. Aí, grande parte dizia, não, isso a gente já tem. Quer dizer, a própria Universidade Federal da Bahia, quando elaborou para o governo do Estado da Bahia uma cartilha de orientação para os municípios baianos elaborarem seus planos municipais, vários trechos do plano municipal de Recife era citado como exemplo, como referência. Enfim, foi um plano que teve assim, um papel muito... transcendeu a cidade do Recife. Quer dizer, foi pioneiro. O segundo município que elaborou o plano de Campo Grande, foi muito fundamentado na estrutura, na forma do plano do Recife, né? Foi exatamente Recife e Campo Grande, que na época que o Ministério apoiou, criou um programa de apoio à elaboração dos planos municipais, que não tinham direito a entrar nesse programa porque já tinham seus planos, inclusive, aprovados nas câmaras, já em lei em vigor. Mas aí se houve, como eles não tinham definido, o plano não tinha definido as metas do plano, Recife e Campo Grande foram contemplados no plano para elaborar as metas. Então foi mais apoio federal, recursos públicos, e esse projeto foi feito, as metas foram definidas, como eu já falei, né? E hoje tudo isso passa a ter uma repercussão, que é esse o ponto que eu gostaria de concluir, assim, da responsabilidade negativa que tem a cidade do Recife com esse processo tão importante e, ao mesmo tempo, tão difícil, mas que está sendo, mesmo com todas as mudanças que aconteceram
aí no Brasil, inclusive nesse governo golpista que assumiu o país, mas a vitória que se teve antes disso, de inserir na Constituição Federal o Sistema Nacional de Cultura, hoje o sistema permanece e o próprio governo ilegítimo reconhece e continua em crescimento, em desenvolvimento, inclusive de adesão dos municípios, estados todos já tinham aderido, né, mas dos municípios ao plano. Então, na hora que um município como o Recife, da mesma forma que foi um estímulo positivo antes, né, para os municípios, estados elaborarem seus planos e a sociedade acreditar, se tornou um referencial negativo. Porque aqui, não somente aqui em Recife, mas a nível nacional, porque o plano de Recife foi referência nacional. Ele passou a ser visto e olhado nacionalmente. Então, na hora que o plano é feito, transformado em lei, e não é cumprido, não é realizado, o que é que a sociedade pensa? Então, não adianta. Então, não adianta a gente construir, é lei, mas a lei não é respeitada, né? E nós estamos assistindo no campo da cultura um desmonte muito grande, porque, na verdade, o plano incorpora todas essas leis que já existiam, né? E que foram de gestões anteriores, e que foram mantidos, foram cumpridos. O SIC, né, vem de antes. Os festivais de teatro, de dança, vinham de antes, foram dados sequência, né? Amplia, aprimora, um festival de dança que era nacional tornou-se internacional. Aí, quando a gente olha hoje para esse quadro, é desolador, né? Porque isso deveria estar num processo bem avançado. Hoje nós estamos em 2017, no final de 2017, quer dizer, resta um ano e pouco desse plano, no máximo considerando aí 2 anos, e o que era feito em 10 anos, evidentemente, não vai ser feito em 2 anos. E o plano não é para ser executado em 1 ano, 2 anos, o plano é para ser executado em 10 anos. Tem ações que vão ser feitas durante esse período, nos 2 primeiros anos, nos 3, outras que vão, aí dependendo do cronograma de cada ação a ser feita, né? Então, na hora que você abandona isso, a gente tem, de fato, né, essa perda, né, de 8 anos do plano, né? Então, é esse o quadro que nós nos deparamos. Então, a sociedade tem, né, o direito de ter resposta, de ter explicações e de cobrar do poder público a execução das leis. Mesmo se não fosse lei, né, isso seria uma obrigação política. Mas, na verdade, exatamente para que não ficasse frágil, é que se instituiu no sistema que tudo tem que ser institucionalizado. O sistema tem que ser institucionalizado de todos os seus componentes. E os planos, as conferências, né, que são periódicos, eles têm que ser realizados e acompanhados pela sociedade. A falha que eu vejo também da sociedade e do próprio Conselho Municipal é de não acompanhar, não cobrar durante esse período a execução do plano. Mas está em tempo e é o momento exatamente de se ter respostas do poder público e de exigir que as leis sejam cumpridas, respeitadas e que a cultura volte a ter a importância que teve e que tem para a cidade do Recife, que tem sido desmontada e desprezada na atual gestão. Obrigada, Peixe. Queria convidar para a mesa o deputado Edilson Silva, por favor. Já aproveitar e pedir que faça as colocações que gostaria de fazer antes de passar aos representantes da Prefeitura.
Bom dia. Saindo? Tá, né? Quero saudar a mesa na figura da companheira Marília, vereadora Marília Reis, parabenizar por essa iniciativa, que na realidade é a continuação de um trabalho que ela já desenvolve de atenção à defesa da cultura aqui no nosso município. E o nosso mandato, que é um mandato que é titular, inclusive, da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, tinha a obrigação de passar aqui para referendar e apoiar essa importante iniciativa que é essa audiência. Ouvi atentamente a exposição de Peixe, né, que é um grande conhecedor das questões de cultura aqui no nosso estado, no município e também em nível nacional. Infelizmente não pude ver as outras intervenções. Tenho um compromisso agora às 11, vou fazer uma saudação aqui, algumas observações e um convite. Vou logo começar com o convite, porque o convite ele nos faz mergulhar no ambiente que nós estamos vivendo atualmente, que é, sinceramente, aquilo que mais está me preocupando. É um convite para uma audiência que nós vamos fazer no nosso mandato hoje, às 16 horas, lá na Assembleia Legislativa, para debater especificamente um PL, do qual eu sou relator na Comissão de Constituição e Justiça, o PL 1774, de 2017, de autoria do deputado Ricardo Costa. E é um PL que estabelece restrições para as expressões artísticas no estado de Pernambuco. Né? Toda e qualquer expressão artística que tenha algum teor pornográfico, segundo a proposta de lei, deve ser vetado em lei. Em função da forte repercussão negativa por parte do segmento artístico, o próprio o deputado Ricardo Costa, ele já fez algumas alterações, excluindo algumas expressões desse veto, mas ele mantém o veto às obras audiovisuais. E eu estive conversando na semana passada com alguns segmentos que compareceram lá ao nosso gabinete, colocando da importância da gente perceber essa questão não como algo pontual, perdão, como algo pontual. Eu, como membro daquela Casa de Leis, nós percebemos como essa visão conservadora, limitadora, de censura, ela vem aparecendo, sobretudo, nos aspectos de educação e de cultura. Então, assim, o combate, um suposto combate a uma suposta ideologia de gênero, né, ou seja, a dificuldade que a gente tem de trabalhar a questão dos conteúdos da história e cultura do povo afro-brasileiro, afro-indígena, tem a ver com isso também, porque o componente religioso vai entrar, então tem todo um conjunto de limitações que se estabelece ali. Então fica aqui o convite para que a gente possa não só melhor embasar o nosso parecer, que eu sou, né, o relator, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que eu presido, mas para a gente estabelecer uma trincheira de resistência contra esse processo. Por quê? Porque existe uma organização, certo, de contrária, né, à liberdade de expressão, que vem atuando de forma organizada. Por exemplo, você vai fazer uma exposição um pouco mais ousada, essas pessoas se mobilizam, se organizam e vão até lá, inclusive, para inviabilizar aquela exposição, aquela performance, etc. E isso é extremamente grave. Então, não é só um problema legal, é um problema também de a gente estabelecer uma espécie de guerrilha cultural em favor de uma outra dinâmica, né, que faça a gente avançar cada vez mais no processo civilizatório e não retroceder, que é o que está acontecendo. É uma guerrilha muito forte, né? Existem aí alguns setores evangélicos que capitaneam isso. Então fica aqui o nosso convite entusiasmado para que as pessoas possam estar lá conosco debatendo isso. Com relação a essa questão aqui, eu acho que a pertinência ela é total, né? A defesa desse plano, essa exposição brilhante que o Peixe fez aqui, mostra algo que para nós aqui de Recife, Peixe, é extremamente estratégico. Por quê? Porque a cultura não é a área que eu milito prioritariamente, né? Eu milito na área aí de direitos humanos, com um foco um pouco mais voltado para a questão da segurança, né, do cuidado com a população afro-brasileira. Mas esse componente
ele obviamente que ele perpassa de maneira muito forte toda a questão da defesa da cidadania do povo de Pernambuco. E aqui em Recife, em particular. E isso perpassa também por um conjunto de estratégias que a gente vem percebendo por parte dos governos que estão instalados aqui no Estado. Nós temos uma vocação construída historicamente para desenvolver arte e cultura. Nós não somos um povo que sabemos refinar petróleo, construir navios. É bom que isso venha para cá. É bom que isso venha para cá. É bom que o Estado tenha algum tipo de política para isso. Mas o nosso feijão com arroz, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos dá identidade, aquilo que pode garantir a nossa cidadania efetiva numa crise do petróleo, por exemplo, é isso que a gente está discutindo aqui. Então, quando a gente vê equipamentos fechados, para ser assim bem, como o Teatro do Parque, como o Eufrásio ali em Olinda, quando você vê cinemas fechados, quando você vê espaços que poderiam estar sendo dinamizados para que a gente possa exercitar, para que o povo possa estar exercitando, né, essa sua vocação, que é uma espécie de cadeia criativa da cultura, e nós vemos o quanto o governo, por outro lado, incentiva um outro tipo de economia, que tem que incentivar, não estou colocando uma coisa contra a outra, não. Mas a gente vê que isso tem uma conexão. Isso encerra uma visão de mundo, inclusive, de querer transformar o Estado num Estado industrial. Quando, se a gente for discutir isso mais a fundo, de forma mais miúda, a gente vai ver que esse próprio capitalismo industrial está falido. Ele já não responde mais. E que a economia do século XXI, ela é a economia criativa. Ela é a economia desses arranjos, onde nós aqui em Pernambuco somos mestres nisso. Não é à toa que foi aqui que se estabeleceu um primeiro arranjo institucional que serviu de referência em nível nacional para outras experiências em outros estados, como bem colocou o Roberto Peixe aqui. Então, isso é uma questão bastante estratégica, isso não é uma questão só de artistas, isso é uma questão de todo quem pensa segurança pública, quem pensa educação, quem pensa meio ambiente, quem pensa sustentabilidade, quem pensa tudo isso, tem que enxergar nessa questão algo extremamente estratégico, porque é algo que não dá só identidade, mas que nos dá a possibilidade de construir uma outra estratégia de Estado, uma outra estratégia de sociedade, né? E podem contar conosco, com a nossa militância, com o nosso mandato, para seguir firme na defesa disso. E acho que essa questão pontual aqui, da defesa desse plano municipal de cultura, do respeito a ele, é algo extremamente estratégico. Por quê? Porque é algo concreto. Falei aqui muitas coisas, né, que são abstratas, mas nós temos um elemento concreto para defender. E foi por isso que foi transformado em lei. Exatamente para a gente sair da abstração e a gente ter elementos concretos para que a gente possa balizar, para que a gente possa trazer o Ministério Público, para que a gente possa mobilizar a sociedade em torno de algo bastante concreto, que é o respeito a um plano que não é um plano de governo, como bem foi colocado aqui. É um plano de Estado que deve ser obedecido, obviamente, com as adaptações que cada gestão precisa fazer, mas existe ali uma linha mestra, né, uma espinha dorsal, que precisa ser respeitada e que, pelo que nós estamos vendo, não está sendo respeitado por parte dos gestores municipais. Eu fico por aqui, Marília, agradeço muito, né, a possibilidade de vir aqui falar, de ouvir também. Vou deixar um pessoal da assessoria aqui para que possa passar para a gente o resultado da audiência e conte conosco lá. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Nós entraremos em contato com sua assessoria. Gostaria de registrar a presença de Alexandre Lomé, do Conselho Municipal de Cultura, de Maíra, representando o mandato do vereador Ivan Moraes, e de Silvana e Carol, representando o mandato da vereadora líder do governo, Aline Mariano. Gostaria de passar a palavra agora a William Santana, representando a secretária de Cultura, Leda Alves. Bom dia a todos e a todas. Agradecer essa oportunidade da vereadora Marília Reis. Acho importantíssimo a gente travar essa discussão
com a instituição do Sistema Nacional de Cultura, a gente começou a reformular, redimensionar, ressignificar uma relação da gestão pública da cultura com a sociedade, respeitando e pautando em cima do conceito da cultura, da dimensão cidadã, da dimensão simbólica, da dimensão econômica, que essas questões eram tratadas, às vezes, de maneira subliminar ou de maneira isolada e eventual. O sistema, é importante fazer essa referência, porque o sistema, ele, em algum momento, houve um descompasso de comunicação e muitas prefeituras, sobretudo as prefeituras municipais menores e mais distantes, tinham a compreensão de que o sistema era única e exclusivamente um mecanismo de repasse de recursos do governo federal. E o sistema é muito mais que isso. Ele pode, em algum momento, significar isso, mas é uma mudança de paradigma relacional das esferas de poder do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Infelizmente, a gente tem vivido um processo a partir de um desequilíbrio dessa tomada de poder ilegítima do governo federal, de um processo de desestruturação completa do sistema. A gente está vivenciando agora um processo de eleição da Conferência Estadual de Cultura, desatrelado das conferências municipais do Brasil, da Conferência Nacional. É uma conferência estadual isoladamente. O plano vem dentro desse bojo de estruturação do Sistema Nacional de Cultura, como o Peixe excelentemente colocou. Eu tenho aqui vários companheiros que já trabalhamos juntos em outras oportunidades. E o sistema, o plano, apesar de ele ser um plano de Estado, dele traçar as metas, dele traçar o conceito de uma política que verdadeiramente foi discutido naquele momento com a sociedade através de um conselho que estava atuante, participativo, ele traz consigo no seu bojo alguns elementos que são daquele momento, daquele contexto, não é? E que precisam necessariamente serem rediscutidos, serem reavaliados, e ele já está no processo disso. O Conselho tem agora um novo chefe de divisão que cuida dessa parte da gestão do Conselho, que é Zé Oliveira, e o Conselho passou por um período, talvez até por um desacreditamento das pessoas do processo político que vem vivendo desse impacto nacional, e as pessoas, a reação era a ausência. Então, o Conselho realmente teve vários momentos que não tinha quórum. E não tinha quórum porque a presença da sociedade não havia no Conselho. Por vários fatores, não é só exclusivamente porque não tem vontade de ir ao Conselho, não. É porque havia um descrédito dessa discussão por uma série de desmontes que veio do processo nacional. Agora o Conselho voltou com certo vigor, ele nunca deixou de acontecer, ele tinha esses problemas de quórum, eventualmente, mas ele tem tido nas últimas reuniões quórum, tem discutido, está prevendo a reavaliação do plano, está programando e rediscutindo a sua nova Constituição, a sua reformulação, a reestruturação do Conselho e a Conferência Municipal de Cultura para ser realizada no primeiro semestre. Algumas questões importantíssimas, basilares do plano, como a descentralização, que são mantidas e são ampliadas, como a criação dos polos infantis nos ciclos que não existiam, todos eles são descentralizados, como a questão da subvenção para as quadrilhas, a exemplo do que existe para as agremiações carnavalescas que estão sendo discutindo, e com o apoio do gabinete da vereadora Aline Mariano. O Sistema Municipal de Cultura, o SIC, é uma lei que precisa ser rediscutida, precisa ser reavaliada. Algumas proposições foram feitas pelo Conselho, junto com a gestão, já teve um estudo profundo sobre isso, tem uma proposta. A gente está discutindo, a partir também da vereadora Aline Mariana, algumas questões já foram modificadas através da Câmara de Vereadores, foram votadas, foram rediscutidas, mas essas questões ainda não dão conta do que a gente acredita que seja fundamental. O sistema precisa ser rediscutido e precisa ter modificações na própria lei que criou esse sistema, para que ele seja melhor aplicável, que tenha um melhor resultado para a sociedade. E acho que, por enquanto, é isso, e a gente vai respondendo algumas questões. Eu queria também ser solidário ao deputado. Acho que a gente precisa dar uma resposta
apesar de não ser esse o mote da nossa discussão. Eu faço parte do Conselho Estadual de Política Cultural e a gente precisa estar atento e forte com essas questões, que é realmente um projeto organizado, um projeto de tomada de poder, um projeto fundamentalista, um projeto que vai de encontro às questões de gênero, às questões das nossas matrizes africanas, e que é preciso a gente estar atento. Okay. Muito obrigada, Williams. Diego, por favor, presidente da Fundação de Cultura. Bom, bom dia, pessoal. Bom dia, vereadora Peixe, Eduardo, Osés e William. Bom dia a todos. A gente faz questão de vir, deixa eu melhorar aqui um pouquinho. A gente faz questão de vir às audiências, quais somos convocados, seja da situação da oposição. Então, eu acho que isso aqui já é a 8ª ou 9ª audiência pública na Câmara que eu venho. E acho que é mais um momento importante, principalmente de ouvir as demandas, né, de ouvir, né, ter o sentimento do que está acontecendo, né, de perto. Não que isso não aconteça, né, com a gente, porque na Prefeitura as portas estão sempre abertas, a gente recebe muita gente, vários dos que estão aqui a gente já recebeu. E também quando vai em eventos de rua, né, a gente nunca deixou, todos, né, que fazem a gestão, nunca deixamos de estar na rua, para poder, porque é nesse momento que, de fato, né, vendo as ações acontecerem, vendo as realizações, né, que a gente entende e escuta melhor o que está acontecendo. Bom, de uma maneira geral, né, eu acho importante esse momento, né, principalmente a presença de Roberto Peixe aqui. A gente teve até num debate, acho que antes do Carnaval, não foi isso, Peixe, lá na rádio, em que se viu que muitas das ações, né, não só no Carnaval, né, mas de todas as ações que a Prefeitura faz, né, elas não, a gente não trouxe ainda, né, a gente ainda não trouxe nenhum tipo de inovação, ou seja, a gente continua fazendo muito, né, do que se vinha fazendo anteriormente, né, a grande maioria das coisas, por uma questão simples, né, porque a gente, né, em todas as ações que são praticadas, a gente primeiro olha se ela está prevista no Plano Municipal de Cultura. Se ela está prevista, a gente vai em frente. Se não está, a gente tem que fazer com muito cuidado para não estar desvirtuando, né, digamos assim, as ações que são designadas a cada órgão ao qual ele foi criado. Então, a Secretaria de Cultura, junto com a Fundação de Cultura, a gente tem por obrigação, né, seguir o que está na lei, né? E se o plano é lei, a gente tem que seguir o que tem lá. Foi pontuado aqui, né, importante ressaltar, né, foi pontuado aqui em relação que os componentes, né, os elementos necessários à adesão do município, né, ao Sistema Nacional de Cultura, né, eles tinham sido criados, né, faltava só a lei, e, de fato, continua na mesma situação. A lei não foi criada, mas todos os elementos continuam presentes, isso não mudou, né, então continua da mesma forma, que foi até uma pergunta, né, que o Peixe fez aqui, se isso deixou de existir. Não deixou de existir, continua funcionando. Especificamente sobre o SPA das Artes, eu entrei na Prefeitura no final de 2013, em 2014 foi quando, né, eu assumi a presidência da Fundação. E aí, em reuniões, né, com o setor, com o representante até então que a gente tinha dentro da Prefeitura, com o setor, né, existia o edital de artes visuais e também existia, né, a semana do qual as contratações, né, a execução dos projetos, todo o material que foi produzido era quando, né, havia uma culminância dessas apresentações. E o investimento que era da semana do SPA era maior do que o fomento em si. E aí a ideia foi transformar o recurso que era da semana em incrementar o edital de fomento, e isso que foi feito em comum acordo. Né, o Festival da Música Carnavalesca, né, depois a gente pode até detalhar mais aqui, que o William vem de perto comandando isso, né, Carlos Carvalho também junto, a gente tem Marcelo Varela também. A gente vem numa rediscussão do modelo, até porque o Festival da Música Carnavalesca ele tinha um investimento que passava mais de R$1 milhão. E a Prefeitura, né, devido aí a crise que assolou todo mundo, a gente não teve como manter esse nível de investimento, e não mantendo um nível de investimento formado até então que era executado, não tinha como ser executado. Então, faz parte do planejamento voltar ao Festival da Música Carnavalesca. Isso vai acontecer em 2018.
foi citado também em relação ao Pátio de São Pedro. Né? O Pátio de São Pedro, ele foi feita uma análise, né, estrutural de todas as casas do Pátio de São Pedro, independente dela ser uma casa que seja da gestão da prefeitura ou de gestão de particulares, porque ali tudo é interligado, né? Então, se você tem cupim numa casa, normalmente o cupim ataca todas as casas. Se você tem problema de telhado, o problema de telhado de todas as casas não é isolado. Foi feito o planejamento, a gente tem um projeto em relação a isso, para a recuperação de todas as casas. Lógico que as manutenções, que são de pequena monta, elas continuaram sendo feitas, então o pátio já foi repintado 3 vezes, né, nessa gestão. A gente teve contato com todos os comerciantes para analisar as demandas de cada um também, né, e as atividades vêm sendo mantidas no pátio sem nenhum prejuízo. Especificamente em relação ao centro de design, o que aconteceu foi que teve uma viga, né, do segundo andar, que essa viga, por acaso, todo o pátio ser tombado, a gente não pode mudar a estrutura nem externa nem interna. Então, teve uma viga que cedeu, né, com o uso, na verdade, com a idade que ela tem. Então, as casas lá têm, algumas têm até mais de 200 anos. Então, essa viga era uma viga histórica que tinha lá. Então, a gente transferiu as atividades do que existiam lá para o Museu Murilo Greca. Então, as atividades não deixaram de acontecer. Por conta disso, a gente mantém as atividades lá. Em relação ao Teatro do Parque, né, que foi citado aqui também especificamente, isso é uma luta, né, isso é uma luta de todos nós aqui, né, e lógico que essa é uma luta principal dos gestores que estão à frente do teatro, e o principal foco é ter recursos para tocar a obra. O que já foi feito então? Né, em 2013 foi feita a licitação para o projeto, né, que foi o SESC, que foi o Centro de Estudos da Conservação Integrada, que realizou o projeto. Né, desse projeto foi feita a licitação da obra. Da licitação da obra foi contratada uma empresa. Essa empresa executou os serviços de cobertura, troca da coberta e de drenagem, e toda a parte elétrica e hidráulica foi substituída. E aí, com isso, o que estava causando dano ao teatro, isso foi resolvido. Porém, a parte mais cara é o que é a partir de agora. A gente teve que fazer uma nova licitação, a gente está tendo que fazer uma nova licitação por conta que o aditivo contratual anterior era maior do que 50%, então a lei não permitia que isso fizesse em relação a valores. E a gente conseguiu 3 milhões do Ministério da Cultura para poder a gente retomar a obra. Tem mais 2 que a Prefeitura vai aportar, mas mesmo assim, mesmo com esses 5 milhões, fora isso, a gente vai precisar de mais 5 milhões para deixar o teatro funcionando. Então é um desafio muito grande eu entregar ele ainda nessa gestão, e é isso que a gente está buscando fazer. Por isso que a gente foi a campo atrás de recursos e já conseguiu, né, no caso aí, 5,6 milhões. Bom, eu acho que, na palavra do deputado aqui, é importante dizer que o plano, né, ele tem uma coisa palpável, né, uma coisa real, uma coisa concreta, né, ele é concreto, ele existe, né, e normalmente todas as contratações que a gente faz, seja ela, né, para o carnaval, seja ela para um festival, seja ela para uma ação, seja ela para um patrocínio, a justificativa começa com qual item do Plano Municipal de Cultura a qual aquela ação se enquadra. Então, se você procurar nossos pareceres de elegibilidade, né, que para descer de acordo com as licitações, a gente tem que ter o respaldo legal daquela ação que está sendo feita, e é isso que a gente busca para poder fazer. Então, a gente fica, vereador, disponível aqui para poder responder mais em frente o questionamento da audiência. Muito obrigada, Diego. Eu pedi que Gabriela pegasse os nomes de quem gostaria de se colocar. Normalmente nós abrimos 3 minutos para questionamento. Gabriela, por favor. Dois inscritos só? No final, tá, Osés? Até agora nós temos inscritos Alexandre Lomi, Júnior Afro. Mais alguém gostaria de? Alexandre, por favor, pode. Eu vou preferir falar posteriormente, porque eu cheguei um pouco atrasado, não vi todas as falas, então eu vou optar por ver mais, né, nesse momento. Júnior, por favor. Daqui mesmo, né? Então, bom dia a todas, bom dia a todos. A idade, né, eu anotei, mas não dá. A primeira coisa que eu acho
queria parabenizar pela iniciativa e da importância da presença aqui da Prefeitura, da gestão municipal, né? Eu realmente esperava alguém também da Secretaria de Governo, que eu acho que a gente, da última vez que participei, sente, de fato, a interferência da Secretaria de Governo. A gente está tratando de uma lei, né? Não quero demérito para os companheiros, mas, e aí, nesse sentido, dizer que vocês colocam que estão revendo, tal, como ajuste, mas já é lei, não pode ser tratado como se fosse ainda em discussão. Ela já é uma lei. Ela já é uma lei. E o processo de revisão da lei, para a gente, seria importante que a sociedade fosse convocada para conversar a respeito. Se tem que mudar, começar o processo de mudança, o processo de revisão da lei, que já também está na lei, precisa que a sociedade faça isso. Mas eu queria fazer algumas perguntas. A primeira é em relação a uma área que, para mim, é muito cara, é a área de patrimônio. Essa área a última reunião que eu fui, encontro de patrimônio aqui no Estado, eu vi o pronunciamento de uma pessoa da Prefeitura, de um representante da Prefeitura do Recife, que não era da cultura, colocando que eles estavam começando um novo processo em relação à política de patrimônio e que o Recife estava querendo aprender em relação a isso. Eu fiquei um pouco espantado, porque eu conheço o Recife de um lugar vigoroso de discussão de patrimônio, que não é só pedra e cal. Então, eu queria entender um pouco que mudança é essa que um gestor se apresenta como mudança e que é um novo momento, que o Recife está aprendendo. Para mim, essa área de patrimônio é fundamental, porque no patrimônio está pedra e cal, está tudo construído, trata-se o Pátio São Pedro, mas trata do uso, por exemplo, no caso do Pátio São Pedro, do uso. Trata do bairro de São José como um todo, trata da vida do bairro de São José, não só das casas, trata do conteúdo das casas, não só do telhado, trata das pessoas, não do cupim. Então, eu preciso, nessa audiência, ouvir o que a gestão teria a colocar, de qual a estratégia realmente de patrimônio. Na área de patrimônio também está uma área fundamental, de que há um tempo atrás a gente iniciou um processo de sucesso, que foi um processo de ação afirmativa na área da cultura negra, da cultura afro-brasileira aqui em Recife, que também gerou experiências nacionais, exemplos nacionais. Então, eu gostaria de dar informação sobre o funcionamento dessa área. A última informação que eu tive é que, para falar em patrimônio, equipamentos pequenos, como é o caso do Núcleo Afro, está sem gestor. Eu queria entender se realmente é isso. Que a Escola do Frevo também está sem gestor. Eu precisava... Acho que é importante que se responda sobre essa questão. Deixa eu ver qual foi a última questão. Sim, a última questão é em relação à atuação durante todo o ano. Eu sou do Bloco Carnavalesco Misto Banhista do Pina, e o bloco tem 85 anos. Eu estive fora da cidade durante alguns anos e voltei para... Fiquei com essa tarefa, assumi a tarefa de dar uma continuidade ali. Então, não houve nenhuma atuação do município depois do carnaval até a reunião para o próximo carnaval em relação à agremiação carnavalesca, a não ser na região central, diga-se de passagem, Passo do Frevo, um equipamento que é fundamental para a vida da cidade, mas lá é o Palácio do Frevo. Existem outros palácios de frevo na cidade que são a sede das agremiações carnavalescas. Então, a minha pergunta é: que ações foram realizadas, a não ser que eu possa estar até mal informado, para os grupos culturais populares durante o ano? Obrigada, Júnior. Tem um representante da Secretaria de Governo. No final, a gente passa a palavra para ela esclarecer. Não, porque ele... Certo, se precisar fazer algum esclarecimento, você tem a palavra garantida no final. Ricardo Andrade, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Ricardo Andrade, presido o Bloco Lírico Flabelo Encantado, compositor, enfim, e vim participar dessa audiência pela relevância que é discutir um processo tão intenso que foi e que é o Plano Municipal de Cultura. Vim aqui e quero externar minhas preocupações, porque, no meu entendimento, os dois motes principais da atual gestão em relação
a esse processo do plano, eu resumiria, pelo menos no meu entendimento, a questão da dinâmica da conjuntura política nacional e o seu desenquadramento, né, nos vários níveis de gestão, sobretudo diante do golpe que nós vivemos no último ano. E, para mim, essa justificativa ela é insuficiente. E a outra seria, segundo o presidente da Fundação, relativamente ao que me toca mais diretamente, em relação à não realização do Festival de Música Carnavalesca, do qual eu participei pela primeira vez no último que houve, e não apenas por ter tirado o segundo lugar na minha categoria, que é frevo de bloco, mas por ser dessa nova geração de compositores, é que um pesar me toma conta e uma tristeza enorme pelo fato de que, sendo este festival histórico e sendo este festival uma lei municipal, ele não deveria exatamente ter sido parado de ter sido realizado. Mas, enfim, dizer que, por conta da questão unicamente financeira, ele não foi realizado, me perdoe a sinceridade, é não ter a capacidade de planejar alternativas que pudessem, talvez, otimizá-lo e, numa perspectiva de uma aplicação de uma questão financeira mais razoável, deixar de fazer algo que é tão importante e tão significativo para a cultura do nosso frevo, né, dentro dessa ótica do conjunto das políticas públicas. Então, assim, eu acredito que dizer que não houve dinheiro e desde 2013 não realiza o festival, que é realizado há décadas atrás e que é tão importante e que revelou nomes tão expressivos da nossa música, está aqui o nosso presidente, é lamentável. Eu acredito que essas duas justificativas, para mim, do meu ponto de vista como artista, como brincante, elas são insuficientes. Eu acho, presidente, com todo respeito, que é lamentável que isso não tenha ocorrido. Uma outra questão que me toca diretamente, assim, o âmago, é que, como professor, e faço parte, isso que Júnior falou é muito significativo para mim. Eu, por exemplo, eu sou coordenador de uma pós-graduação em cultura afro-brasileira e indígena lá na faculdade onde eu leciono, e coordeno lá em Paulista um grupo de ativistas pela preservação da memória e da identidade, e que discute fortemente essa questão do pertencimento, que é um movimento pró-museu. Nós conseguimos, junto à Fundarp, há alguns anos atrás, o tombamento de vários bens culturais importantes lá na nossa cidade. E, como historiador, como cientista político, eu lamento que não apenas a questão do Pátio de São Pedro, né, esteja passando por toda essa situação, né, de desgaste, não diria abandono, mas é uma questão que nos deixa preocupados. Porque, na verdade, para concluir, vereadora, todas essas chamadas casas históricas, e não é só uma questão aqui de Recife, né, no Brasil todo, precisam ser enfrentadas de uma maneira, de uma política patrimonial e de valorização desses objetos, né, desses bens. Então, assim, não é só o Pátio de São Pedro, o Júnior tem razão. É muito expressivo por tudo que o pátio representa para nós. Mas existem outras casas históricas no Recife que estão completamente abandonadas. Então, seriam essas as minhas observações. Obrigada, Ricardo. Guilherme Moura. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Guilherme Moura, sou do Conselho Estadual de Cultura, sou representante de música. A minha pergunta é dentro do plano, sobre o plano para o representante da FCCR. Ele foi feita aqui uma promessa no primeiro semestre, numa audiência pública, sobre o FIC, o Fundo de Incentivo à Cultura, que está dentro do plano. Em que pé está isso? Em que pé está o SIC? Que já está acabando o ano, já estamos em dezembro. Foi feita a promessa que em junho nós teríamos novidades sobre isso e nada aconteceu. E a outra é sobre as vagas que estão abertas dentro do Conselho Municipal. Como é que está o processo para preenchimento? A música está sem representante já faz um tempo. Obrigada, Guilherme. Alexandre vai querer falar? 3 minutos, Alexandre. Bom, meu nome é Alexandre Lomilodô, sou conselheiro de cultura na área de patrimônio, né, do Conselho de Recife, e tenho observado como partícipe desse processo, né, já desde antes de ser conselheiro, na verdade, desde a gestão do PT até então, eu acompanho, né, sempre pela presença de alguns amigos meus que fazem parte do Conselho, e etc., venho vendo essa evolução das discussões, das pautas lá.
Infelizmente, nesses últimos anos dessa gestão, né, porque, na verdade, esse processo de enfraquecimento do Conselho é um processo, no meu ponto de vista, enquanto conselheiro, ele é um processo planejado numa perspectiva de que a gente não tenha condições de debater com essa gestão de forma merecida, né? Agora, né, como disse, bem recentemente teve 3 quóruns, né? Bem recentemente teve 3 quóruns, eu participei, acredito que de 2 deles, inclusive na pauta da discussão do Carnaval, que, ao meu ponto de vista, foi uma pauta super desgastante, esse negócio de mudar o paradigma, mudar o local, de vez de se discutir uma pauta orçamentária para potencializar a cultura popular, se discute mudança, se discute pautas esvaziadas, no meu ponto de vista, numa perspectiva da política cultural. Porque a política cultural se faz com dinheiro, e se o município do Recife não quer investir dinheiro nesse carnaval, ao qual é revertido para os seus cofres, com a cara da cultura popular, desse patrimônio imaterial, que não é respeitado, no meu ponto de vista, a partir do decreto 4060, que defende os povos e comunidades tradicionais, né? Porque, às vezes, as pessoas querem até dizer que isso é uma pauta de discussão intelectual que não tem nada a ver. É como se o povo da cultura popular não tivesse condições de discutir intelectualmente questões ligadas a ele próprio, né? A gente tem que avaliar direito que tipo de discussão de patrimônio imaterial a gente quer levar nessa gestão. Porque, assim, eu me disponho muito a querer estar participando, me sinto completamente desestimulado a fazer parte de um processo participativo desse, porque eu sou sociedade civil, me disponho, saio da minha casa, pago minha passagem, saio de Peixinhos, entendeu? Venho para cá, estou vendo o nascedouro lá ocupado com a ocupação Dandara, que está lá, que a gente em breve vai perder todo aquele espaço do nascedor de Peixinho, porque vão ocupar todo o resto das coisas que estão lá. Até a gente que faz cultura popular livremente, sem precisar de gestão, a gente vai perder nosso espaço, porque a gente não está tendo dessa gestão nenhum empoderamento nessa perspectiva. Aí, se agora, já nesse período, vai se retomar isso, ou vai se reacreditar nesse processo, é uma coisa que eu quero ver, né? Quero ver bem consistentemente, porque a gente está aqui para se dispor a discutir a política, a pauta. Mas a forma que a gente é desestimulado, ela acaba tirando a gente, inclusive, de dar quórum num fórum, num conselho. Né? Que tantas vezes eu fui, não deu quórum, eu digo, peraí, né? Vamos avaliar isso. Era isso que eu queria. Eu não escutei as falas anteriores, né? Por isso eu não quis me posicionar melhor perante essa discussão, né? Mas estou aqui para contribuir e também participar desse processo. Axé. Obrigada, Alexandre. Agora eu gostaria de retornar as palavras à mesa para fazerem as considerações finais e aos representantes da Prefeitura para que respondam os questionamentos. Oséias, por favor. Bom, depois, inclusive, de ouvir a gestão falar, eu queria lembrar que a gente também está, desde 2010, sem os prêmios literários, sem o Troféu Construtores da Cultura, sem a revista Recife. A agenda cultural recentemente deixou de ser impressa, que era uma referência do Estado até para outros estados, que foi copiado. Nós temos uma política onde o Paço do Frevo ele recebe quase todo o orçamento para equipamentos, enquanto os teatros estão sucateados. A Escola do Frevo não tem investimento, a João Pernambuco também está com problemas. A cultura não foi prioridade no orçamento, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então é incrível como uma cidade como Recife mande as prioridades na LDO e a cultura não seja prioridade para a gestão na LDO. Teve que ter uma ação aqui dentro da casa para que fosse incluída a cultura também como prioridade. A gestão, quando fala que o Conselho não teve quórum por conta da sociedade civil, ela esquece que vários cargos não estavam preenchidos, até porque tinham sido mudadas as nomenclaturas desses cargos. Então, muitas vezes, esse esvaziamento ocorreu também por conta da gestão. Aliás, na maioria das vezes, por conta da gestão, que também não estava presente. Outra coisa, se fala se o SIC está parado desde 2012,
e está se pensando, se discutindo até quando? Em 2014, eu participei de uma reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, onde na época eu estava fazendo protesto com relação ao Teatro do Parque, e tinha sido formada a comissão, inclusive 2 membros da comissão estão aqui, Zezo e Mica, que faziam parte dessa comissão para estudar a mudança do SIC. Nós estamos em 2017. Quanto tempo mais a gestão precisa para se reestudar e voltar o SIC Municipal de Cultura? Foi um prazer, vereadora, estar aqui, né? E sempre que tiver a gente vai estar, e sempre lembrando o que eu disse no início. A sociedade civil, ela só vai para o embate quando ela não tem diálogo com a gestão. Estaremos sempre prontos a dialogar. Agora, vamos botar as claras, as coisas na mesa para que a gente possa dialogar e que a gente possa também ser parceiro. Senão, a gente vai para o embate. Obrigada, Oséias. Eduardo Matos, por favor. Muito rica, muito produtiva essa conversa que vem para abrir os nossos olhos com o que está acontecendo na cidade do Recife, no campo de cultura. E aí bem falou o Júnior, bem falou o Ricardo, o Guilherme, o Alexandre. E vamos reabrir esse debate, presidente, né, com a sociedade civil. A gente precisa retomar o Conselho Municipal, a gente precisa retomar o mecenato, o Fundo de Incentivo à Cultura, o Cadastro Cultural. Então a gente precisa botar para moer esses instrumentos, esses equipamentos que estão parados. Eu acho que a gestão precisa estar dialogando com a sociedade civil, com os movimentos organizados. E cabe a gente estar aqui cobrando, pautando essas discussões. Mais uma vez, parabenizar a iniciativa da vereadora Marília Reis, que incansavelmente tem segurado essa bandeira em defesa da cultura na cidade do Recife, por compreender da multiculturalidade que a gente tem na capital pernambucana, da importância, né, desse instrumento de reivindicação. Acho que a gente, em momentos como esse, a gente sintoniza, a gente passa um pouco das nossas expectativas, das nossas angústias, das nossas do querer da gente, né, do que a gente quer para a cultura. Então a gente eu acho que precisa avançar muito. Eu acho que o município precisa avançar nessas políticas, rever todos esses, todo esse calendário, todos esses eventos. E eu gostaria de frisar, em particular, a questão da retomada do concurso de frevo, do Festival de Frevo, que eu acho que o Brasil todo reivindica, né, porque a gente chega em Pernambuco, o povo chega em Pernambuco, e a gente não tem esse estímulo a esse ritmo, a essa manifestação que é puramente pernambucana, genuinamente pernambucana, e a gente vê cada vez menos apoio a essa movimentação aqui por parte do poder público, seja estadual, seja municipal. São essas as considerações. Gostaria também de registrar que o sindicato ele reivindica em público a cadeira, né, que se retome essa discussão para que a gente possa ocupar a cadeira de música no Conselho Municipal, porque a gente está há muito tempo discutindo, rodando em torno dessa mesma conversa e de outras pautas com a Prefeitura, mas essa eu acho que assim, cabe bem a esse momento, e dizer que a gente está aberto, a gente está colaborativo, a gente está pronto para fazer os enriquecimentos e conversar, fazer as participações necessárias nessa aplicação aí na construção da lei de incentivo, do Plano Municipal de Cultura, porque o plano que foi amplamente discutido, o plano que foi amplamente debatido com a sociedade, ele precisa ter vida, ele precisa ter vigor, ele precisa estar aí funcionando e trazendo mais qualidade de vida, mais qualidade na cultura, das manifestações populares, que Recife é ímpar, né, nesse aspecto cultural, e a gente tem se preocupado porque a gente está vendo o distanciamento, né, das pessoas que militam na área da cultura e das verdadeiras, das autênticas manifestações, ela cada dia mais fragilizada, com menos apoio. Então vamos juntar os esforços, vamos junto, porque
Pernambuco não pode esperar. Um grande abraço a todos e eu continuo aí à disposição do mandato da vereadora nessas causas importantes da cultura da cidade do Recife. Obrigada, Eduardo. Peixe, por favor. 10 minutos. Agora. Bem, eu gostaria inicialmente de ler curtinho o item 21 do eixo 5, Gestão Pública da Cultura. Esse item diz exatamente o seguinte: assegurar percentuais acima de 3% do orçamento municipal para a área da cultura, garantindo a execução das políticas públicas de cultura do município e o funcionamento da Secretaria e da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Esse é um ponto central, quer dizer, durante, por exemplo, onde eu tive a oportunidade de participar da gestão, de 2001 a 2008, o orçamento da cultura de 1,33%, que foi o orçamento deixado pela gestão do prefeito anterior, inclusive é bom ressaltar para cultura e turismo, porque não existia secretaria exclusiva de cultura, e a secretaria foi criada em 2001. E esse orçamento foi crescendo, chegando em 2008 a 4%. No plano, não chega a 4%, porque ele foi fechado em outubro, e houve suplementações posteriores, e eu verifiquei, o orçamento chegou a 4% em 2008. Foi uma questão progressiva. Daí porque, no plano, se acordou ter o mínimo de 3%, que era o que vinha sendo praticado acima disso já há vários anos. Nós sabemos que houve uma redução no orçamento previsto para a cultura, primeiro, por não considerar a cultura prioritária para o governo. Quer dizer, no discurso é colocado, mas na prática, os recursos dedicados àquela área é quem mostram objetivamente o seu nível de prioridade. Gostaria também, eu não me lembro exatamente, porque já faz praticamente 10 anos quase que eu deixei o governo de orçamento, mas asseguro que não era de 1 milhão o orçamento do Festival de Música Carnavalesca. Ia chegar em torno, mais ou menos, de 300 mil por aí, porque houve um acréscimo considerável, porque esses prêmios eram de R$10 mil, e a partir de 2007, com o centenário do frevo, eles passaram o primeiro prêmio a R$30 mil. Mas isso daí, não com os outros custos, jamais chegaria a 1 milhão. Então, é uma justificativa completamente falha. Uma outra questão, né, que é preciso ser entendido, é o seguinte: como se diz, lei, quem está na gestão não é para discutir a lei, é para executar o que está na lei. Então, esse discurso também é absolutamente absurdo. Quer dizer, se tem alguma divergência de uma lei, não por alguma razão, então o executivo tem a possibilidade de elaborar uma nova lei e mandar para a Câmara para que ela aprove uma nova lei. Mas enquanto não existir nova lei, o Executivo tem obrigação legal, inclusive pode ser acionado pelo Ministério Público, sim, para cumprir o seu papel de execução do que está na lei. Então, várias questões. Primeiro que o plano, e esse é o mérito que tem um plano é um plano de Estado, ele coloca o conjunto das ações de curto, médio e longo prazo, né, daquele campo, no caso nosso, do campo da cultura, né? Então, esse plano, por outro lado, ele já estava fundamentado em outras leis anteriores. O SIC, por exemplo, né, o Sistema Incentivo à Cultura do Município, já vem de 96. Né? Quer dizer, tudo isso foram conquistas da cultura ao longo do tempo.
que foram sendo consolidadas institucionalmente através de leis específicas. Então, ao executivo, ele está desrespeitando uma lei. Evidentemente que uma lei como o plano, por exemplo, é uma lei ampla, que envolve todas as áreas, que tem um tempo de 10 anos e que, evidentemente, para você chegar à lei dos próximos 10 anos, tem que ter uma discussão, né? Uma discussão principalmente avaliando a execução da lei atual. E o que é que ocorre? Você não pode nem avaliar determinadas ações que elas nunca foram executadas. Então, como você pode chegar a uma conclusão e aperfeiçoar ou descontinuar se você sequer chegou a executar aquilo que estava previsto? Então, hoje é uma situação delicada, inclusive para você avaliar o plano, porque a gestão cultural da cidade, que tinha, e o plano reflete isso, uma ação em todos os campos da cultura, hoje praticamente se resume a Carnaval, São João e Natal, aos ciclos culturais. E olhe lá, né? Então, quer dizer, ações, como é que se pode avaliar o funcionamento do pátio de São Pedro se o pátio está abandonado, né? Quer dizer, problemas de manutenção sempre vão existir na área cultural, né? Especialmente na área histórica. Quer dizer, o plano coloca uma estratégia da cultura na cidade, com um complexo, inclusive dentro de uma visão mais ampla metropolitana, quer dizer, articulado, integrado com Olinda, que exatamente parte da valorização e da dinamização cultural urbana de 18 polos dentro dessa região central, a partir das quais se desenvolve um desenvolvimento cultural que tem reflexos sociais e econômicos. Isso nem se pensa. Hoje, tudo, o pouco que se faz, inclusive geralmente não é pela Secretaria de Cultura, é por outras secretarias, né? E é centrado no bairro do Recife. Os outros espaços da cidade são absolutamente abandonados. Esses espaços têm história, têm força cultural, são ambientes vivos e que estão morrendo porque não têm o devido estímulo e cuidado pelo poder público. Então, a concepção da questão da cultura envolve uma visão mais ampla do ponto de vista dos valores simbólicos e materiais que estão e que são os pontos fundamentais, estruturadores, conceituais da cultura. Depois, precisa democratizar isso, daí porque a descentralização. Você não pode pensar a cultura só nesses núcleos centrais. Você tem que ter um processo que chegue a toda a cidade, chegue à periferia, chegue a todos os pontos que têm uma história fortíssima, que normalmente é, inclusive, quem faz a cultura mais forte e tradicional de uma cidade, né? De onde é que vêm as agremiações carnavalescas, né? Tem as tradicionais do centro, que, de certa forma, o próprio bairro de São José sofreu há algumas décadas um esvaziamento, mas continua resistindo, mas estão espalhados pela cidade. Qual a política? Isso daí estava exatamente dentro da rede de refinarias que eram previstas, ou seja, era uma rede de centros culturais descentralizados para aglutinar, articular a cultura produzida nesses lugares, formar os jovens especialmente, né? E aí você renovar e integrar também essa cultura no circuito turístico cultural da cidade. Quer dizer, isso tudo está no plano, está previsto no plano, nada disso está ocorrendo. E quando ocorre alguma coisa hoje, é tudo no bairro do Recife. Inclusive, isso se revela pela transferência pretendida para levar o desfile das agremiações lá para a periferia do bairro do Recife, né? Então, essa concepção é que está norteando a cultura, e a cultura fica em segundo plano, né?
você veja, a nível do governo do Estado, o maior equipamento cultural do Estado, que está do Caso ao Sertão, ele não é vinculado à Secretaria de Cultura do Estado, é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento, né? Então, é uma concepção de política que tem o reflexo direto na área cultural, e que a área cultural é apenas, né, quando se dá, um elemento para subsidiar um turismo e de maneira, inclusive, muitas vezes excludente com aquela parte mais importante do ponto de vista da identidade do povo, que é cultivado, mantido, assegurada a continuidade pela população, né, que mora na periferia, que é excluída socialmente, mas que é rica culturalmente. Então, isso tudo são contradições dentro de uma política que leva a uma situação que nós vivemos hoje. Então, a cultura saiu de uma situação de prioridade, onde o seu orçamento refletia isso, chegando a 4%, para uma situação absolutamente secundária e que os recursos mal dá para manter aqueles ciclos tradicionais, né? Quer dizer, os ciclos culturais, e mesmo assim de maneira insuficiente e dentro de uma concepção que tem, por exemplo, retirar a abertura do carnaval, pelo que se ouve falar, dos maracatus, aquilo não é um show como o outro que você contrata. Aquilo foi um processo construído pelo núcleo afro, de atitude afirmativa da cultura afro, junto com um grande artista pernambucano internacional, Naná Vasconcelos, mas que o principal era dar oportunidade e visibilidade a essa cultura que representa os maracatus do Recife. E essa cultura negra, afro, ela tem o seu lugar na abertura do carnaval. Ela conquistou isso, foi uma marca e um processo criativo, né, junto com Naná e com os mestres e os participantes desses maracatus. Então, eu acho que é exatamente não compreender o valor das coisas, é tratar como uma mera questão que vai saindo, né, dos gestores das propostas, eu não sei nem se da própria Secretaria de Cultura ou outros que têm outros interesses em relação, e outra visão em relação à cultura. Eu acho que nós que somos responsáveis pela nossa cultura, eu acho que a gente tem que reivindicar, lutar para que isso que foi construído não continue sendo absolutamente desconsiderado. Não é uma questão burocrática de pegar para justificar uma licitação qualquer, ir lá no plano e escolher um ponto, não. É muito mais profundo do que isso. É preciso ter uma concepção de gestão que valorize e entenda o que é a cultura na sua amplitude simbólica, cidadã, econômica, né? Para que a cultura tenha o lugar que merece, que deve ter, e que foi conquistado. Recife conquistou isso, e hoje, tristemente, a gente vê isso ser perdido, né? Não foi por acaso que o frevo se tornou patrimônio mundial, não. Foi muito trabalho de muita gente, um processo muito rico, e que isso foi devidamente trabalhado e valorizado. E outras conquistas, como é um processo, mas é preciso ter um entendimento, a compreensão e a prioridade que a cultura merece para que ela possa se desenvolver plenamente. O plano reflete isso, reflete o que foi acumulado pela sociedade durante esse período. Quem participou do conselho na época, né, sabe como foi trabalhoso e como foi difícil fazer e chegar a isso. Mas se trabalhou em cima, inclusive, das deliberações da conferência, e se foi refinando isso, sistematizando, enfim, é reflexo de um trabalho muito coletivo. Inclusive, o plano mostra isso, pelo menos na parte visível,
dos participantes desse processo. Então, eu só queria, para concluir, dizer que, ao se transformar tudo isso em lei, foi para garantir que essa política de Estado fosse continuada, respeitada e continuada. Infelizmente, não é isso que a gente tem hoje. E Recife passou de ser do exemplo mais positivo, um exemplo negativo, que, inclusive, eu agora mesmo, participando do processo da conferência estadual, né, muita gente lá falando, dizia, não adianta a gente vir para cá discutir, porque vai acontecer a mesma coisa do Recife. Esse plano vai ficar só no papel e não vai ser respeitado. Isso a gente escuta aqui, mas em outros lugares do país, quer dizer, na hora que as pessoas sabem disso, do jeito que era um estímulo, em outros lugares para desenvolver, passa a ser um estímulo negativo. Então, eu acho que a atual gestão deve, no mínimo, refletir sobre o prejuízo que está dando à cultura do Recife e, pela importância da cultura do Recife, a repercussão que isso tem em outros lugares do Brasil. Apesar de todas as dificuldades, apesar do governo golpista, de tudo isso, o Sistema Nacional de Cultura, ele continua existindo a nível do Executivo e está sendo também avançando no Congresso a sua regulamentação. Então, Recife cabe, no mínimo, correr para recuperar o espaço perdido e se integrar para poder participar desse processo. Então, eu acho que essa audiência aqui pública, convocada pela vereadora Marília, foi de grande importância para exatamente ter esse diálogo, ter essa discussão. E coloco isso do ponto de vista construtivo, né, do ponto de vista de colocar no devido lugar o entendimento de todos esses pontos, para que a gente possa, a cultura possa retomar o espaço que conquistou na cidade do Recife, que infelizmente perdeu, mas pode se recuperar. Nada é negativo para sempre. Eu acho que tudo tem espaço para se dialogar, se mudar, se recuperar, se retomar e se avançar muito mais. A gente devia estar hoje discutindo como avançar mais. Esse plano, ele definiu que teria que ser executado durante 10 anos. Então, a gente teria que estar aqui hoje discutindo como é que vamos avançar mais para os próximos 10 anos. E agora a gente se depara com o quê? O que não foi feito, o que não foi executado, e como serão, então, os próximos 10 anos? Eu espero, de forma otimista, que isso se reverta. E, pelo menos, é o que eu me proponho como cidadão, como pessoa da cultura, como militante cultural, né? E que é preciso, é necessário que as políticas e os gestores mudem, porque é isso que aconteceu no Recife em relação ao plano, é exatamente o tradicional que ocorre e que o Sistema Nacional de Cultura veio exatamente para mudar esse conceito e esse comportamento. E ele, infelizmente, até agora, aqui prevaleceu. Mas ainda é tempo e é possível mudar. Por isso, eu acredito. Vamos continuar lutando. Obrigada, Peixe. William, por favor. Eu ia agradecer essa oportunidade, esclarecer que aquela reunião que teve foi uma consulta pública da Prefeitura do Recife, levando em consideração uma série de questões levantadas pelas próprias agremiações carnavalescas para a mudança do local do concurso de agremiação. E um processo democrático foi discutido, apresentado uma proposta e, por votação, se decidiu uma outra que fosse mantida da mesma forma que estava antes.
O processo é tão dinâmico e faz parte do processo democrático, as contradições, que a semana posterior àquela discussão, nós recebemos uma série de agremiações criticando porque foi tomada aquela decisão. Nós esclarecemos, foi um processo democrático. Se vocês tinham uma postura contrária ao que foi decidido, tinha que ter ido lá. Tinha que ter colocado. Nós abrimos o espaço, apresentamos uma proposta. Se você gostaria que fosse da forma da nossa proposta, teria que ter ido lá. Mas o processo foi transparente, foi democrático, foi participativo. E não foram reuniões do Conselho, não. Aquela foi uma consulta específica. As reuniões do Conselho, elas acontecem todo mês. Na última quinta-feira do mês, ela é aberta. O Festival de Música Carnavalesca, a gente está terminando uma proposta, um grupo de estudos, que tem participação de representantes da sociedade, é no Passo do Frevo que está sendo feita isso. E nós vamos levar essa proposta para a reunião do Conselho. Eu acho importantíssimo, o companheiro Guilherme levantou ali uma questão, é importante que, mesmo não tendo a representação de música no Conselho, que a gente torne, Zezo, isso o mais divulgado possível. Por exemplo, que a gente tem um sindicato presente, que a gente tem representantes da sociedade, mesmo que não tenha ainda institucionalmente o representante de música, mas que eu acho importantíssimo e que a gestão vai fazer uma provocação, porque tem não só música, mas, por exemplo, artes cênicas oficialmente não está, né? Não abdicou do cargo, mas não está indo comparecer. Então é importante que a nossa categoria, Zé, esteja lá representada nessa discussão, que vai reformular o Conselho e que vai propor a conferência para o primeiro semestre do ano que vem. A arte cênica retornou? Axé. Bom, e é isso. E agradecer aos participantes da mesa, Eduardo, Peixe, Oséias, Diego Rocha, presidente da Fundação, meu companheiro de trabalho, a vereadora Marília Reis. Muito obrigado a todos, estamos abertos à discussão. Sim, desculpa, Diego, desculpa, vereadora. É um convite importantíssimo, que é para a pré-conferência da região metropolitana Centro. Teve as pré-conferências setoriais e as pré-conferências regionais. Essa é a nossa pré-conferência regional, da região metropolitana Centro. Vai ter a região metropolitana Norte e a região metropolitana Sul. A nossa é quarta-feira, depois de amanhã, 8h30, no Auditório Tabocas, do Centro de Convenções. É aberta ao público. Mesmo quem não se inscreveu pode ir lá participar, discutir, debater, avaliar, propor as questões do Plano Estadual de Cultura. Obrigada. Williams. Diego, por favor. Vamos lá, anotei alguns pontos importantes aqui para a gente trabalhar. O Núcleo Afro, ele tem funcionários, né, está funcionando, e a gente está no trâmite final para trazer um funcionário da Prefeitura, né, que é da URB, que todo mundo conhece, que é Chacon, para que ele possa ajudar também no Núcleo Afro, e está no trâmite aí para poder ele vir trabalhar, para não ter dúvida em relação a isso. Em relação à Escola de Frevo, né, uma nova pessoa já foi nomeada, né, que é Paula, e ela já está se inteirando aí das ações. Em relação... Eita, não estou com o sobrenome dela aqui, não. Em relação às ações fora de ciclo, né, que foi citado aqui por várias pessoas, as pessoas ficam, né, achando que a Prefeitura, né, só faz os ciclos, mas... eu dou várias entrevistas em relação a isso, que, né, em cada um dos meses, entre o ciclo junino e o ciclo natalino, a gente faz um festival, né, fora, podemos dizer assim, algumas centenas, né, de eventos que são realizados, e ações que são realizadas pelos próprios, né, atores, vamos chamar assim no sentido amplo, da cidade, que realizam seus festivais, suas ações. A Prefeitura apoia aí algumas centenas desses apoios, e não é nenhuma novidade, isso acontece, né, desde outras gestões, a gente não deixou de apoiar. Inclusive, várias estão no Plano Municipal de Cultura. Não é só durante os ciclos, né, mas antes existem os seminários, as rodas de conversas, que é onde se discute regulamento, onde se discute edital. Isso são ações que não são dentro do Conselho de Cultura, porque são ações, né, que sempre ocorreram, isso não é nenhuma novidade, sempre ocorreram, de discutir regulamento, de discutir edital, de discutir locais de desfiles, né, entre outras coisas, né, de forma de representação que isso aí acontece. Outro ponto importante que foi citado aqui em relação ao... Cadê o ponto aqui? Em relação ao Passo do Frevo, né? Já falei da Escola de Frevo. O Passo do Frevo tem uma licitação que foi feita,
né, para a gestão do Passo do Frevo. E nessa licitação que foi feita da gestão do Passo do Frevo, ela está no 4º ano, vai para o 5º ano. Então, ano que vem, né, a Prefeitura vai tomar uma decisão se continua com esse modelo, né, ou se faz uma nova licitação para que outra entidade possa fazer a gestão. Isso está sendo avaliado nesse momento, que aí dá tempo da gente licitar ou, de fato, isso ficar numa gestão dentro como mais um equipamento cultural. Lógico que ele, né, junto com o Cais do Sertão, eles são bastante vitrine, né, nossa interligação com o turismo aí é muito forte, como não poderia deixar de ser, né, e só para corrigir uma informação de peixe, né, o Cais do Sertão hoje em dia está com a Impetu no estado, não está mais com a SDEC. Teve um momento que ele ficou com a SDEC, mas está com a Impetu quem está tendo a gestão do Cais do Sertão, para poder, acho que está com a fundação, né, acho que estava com a fundagem, né, se não me engano, acho que é isso, não vou ter o detalhe aqui agora. Mas não está na cultura, né? Está com a Impetu, mas foi no momento que você falou em relação à interligação com o turismo, né? Bom, outro ponto importante, que isso foi criado nessa gestão e que isso está sendo consolidado agora, né, que foi a partir de 1º de setembro. Inclusive, existe essa diretriz lá no Plano Municipal de Cultura em relação à redefinição dos papéis da Secretaria e da Fundação para que possa fortalecer suas ações, E aí, né, em linhas gerais, houve até alguns questionamentos em relação a isso, que vale a pena explicitar de novo, né? Existiam equipamentos culturais que estavam sob a gestão da Secretaria de Cultura, né, existiam equipamentos culturais que estavam sobre a Fundação de Cultura. Linguagens que estavam na Secretaria, algumas outras linguagens que estavam na Fundação, né, atribuições em relação a contratações que estavam dividindo coisas na Secretaria e coisas na Fundação. E agora a gente, né, Dona Leda participou ativamente sobre isso, né, por ela já ter sido presidente da Fundação de Cultura, já ter sido assessora na Secretaria de Cultura do Governo do Estado, né, entre outras coisas, né, na gestão, né, não vou falar aqui da carreira dela cultural, mas sim na gestão. Então, ela tinha uma visão e isso foi em frente dessa redefinição dos papéis, que é isso que está acontecendo agora. Em linhas gerais, né, não vou entrar no detalhe sobre isso, mas em linhas gerais, isso passou a ser em que a política, definição, representação, conteúdo, definições de pauta, né, e das ações que vão ser feitas, né, isso fica a cargo da Secretaria de Cultura, né, e a gestão dos equipamentos culturais, né, no que cabe à manutenção, né, ampliação, as contratações dos ciclos, das ações fora de ciclo também, e também dos festivais e durante qualquer ação cultural que é feita, isso ficou na Fundação de Cultura. Então, um dia a dia pesado que tinha da gestão dos equipamentos, isso ficava diretamente com Dona Leda, até porque o Plano Municipal de Cultura fala, né, que isso tem que estar ligado ao titular da pasta. Então, na Secretaria de Cultura isso estava, e na Fundação, quando passaram agora, todos estão vinculados, todos os equipamentos culturais estão ligados diretamente a mim, exatamente por conta da questão de cumprir com o que está no plano. Então, como a gente sabe disso, a gente vê que todas as ações são norteadas. Espero ter respondido a maioria das questões. Faltou um ponto importante, né, em relação ao cumprimento do investimento, né, em média a gente vem cumprindo 3%, que é o que está no plano aí. Eu considero as informações, não foi agora não, isso foi no ano passado, né, em média a gente vem cumprindo aí os 3% que o plano municipal, que a lei preconiza. Obrigado. O William respondeu já sobre isso, mas se quiser escutar de novo ele pode repetir. Por favor. Bom, então... Não, a gente está reestruturando, a gente vai reestruturar a lei do FIC, porque ele foi instituído, foi só implementado o mecenato do sistema, mas o sistema prevê, ele já prevê na lei o fundo. Não. Esse ano agora é 2018, não é? 2018, sim. 2018, sim. Mas o fundo foi regulamentado desde 2008. Eu queria agradecer a participação de todas e todos. Nós tomamos nota de alguns questionamentos. Vamos encaminhar os pedidos de informação para a Prefeitura do Recife. Com base neles, nós podemos fazer um debate mais específico com a sociedade civil de uma forma geral. Então, queria, desde já, convidar a todos para, quando as respostas forem enviadas, eu acredito que o presidente da Fundação, Diego, a secretária Leda Alves, os dois vão fazer isso de forma célere. Já estou solicitando isso, Diego,
para que a gente possa se reunir ainda antes do Carnaval para tratar dos encaminhamentos efetivos que possam ser dados, já que houve alguns conflitos de informação, enfim, de posicionamentos. Vamos fazer os encaminhamentos baseados em pedido de informação. Agradeço a todos e declaro encerrada a audiência. Muito obrigada.